Oi amigos da Auto Criativo, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, hoje nós estamos na nossa aula de número 8 aqui do seu curso Desenho da Construção Civil. Nós estamos aqui numa etapa bastante interessante do nosso curso, onde nós já estamos na segunda fase, relacionado aqui a temas de representações gráficas. Estamos muito contentes por você estar aqui conosco já na oitava aula, por você estar aí acompanhando as nossas explicações referente a esse universo muito gostoso, muito interessante, relacionado a desenhos da construção civil, tá bom? Hoje eu vou comentar com vocês a respeito de um assunto bastante interessante, Nós vamos entrar aqui em algumas explicações referente a linhas, Vou explicar para vocês algumas definições de linhas, algumas definições de como as linhas são inseridas dentro de um projeto da construção civil. Depois eu vou fazer aí algumas menções referente ao transferidor, que é aquela régua circular onde nós inserimos ângulos ali nos projetos. Vou explicar também bastante conteúdo aí referente aos ângulos, para que você já tenha uma ideia geral de como trabalhar com esses ângulos, tanto no desenho feito em papel, também como ali futuramente no AutoCAD. E para finalizar a aula, hoje eu já vou comentar com vocês a respeito de algumas formas em 2D. Nós já vamos começar a fazer alguns pequenos desenhos, Como exemplo, eu estarei utilizando aqui o AutoCAD, mas como você ainda não possui o AutoCAD, ou ainda não instalou o AutoCAD, você pode ir praticando numa folha de sulfite, praticando com um lápis ou uma caneta, e aí futuramente, já na sequência do curso, eu acredito que já nas próximas aulas, eu já vou passar algumas instruções para vocês, como que vocês vão instalar o AutoCAD, já deixar bonitinho, porque na nossa terceira etapa, todo o nosso conteúdo aqui do curso Desenho da Construção Civil será baseado ali usando o AutoCAD. Se você já o tem, você pode ir praticando, utilizando algumas instruções conforme eu vou fazendo aqui no vídeo. Tudo bem? Bom, antes de eu começar a falar aqui sobre as linhas, eu gosto sempre de passar aí um recadinho, que se caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, talvez você esteja vendo aí pela primeira vez, Esse curso aqui ele é dividido em 28 aulas, dividido também em 3 fases, Uma parte onde é praticamente alguma introdução referente aos desenhos da construção civil, uma segunda etapa, que é exatamente essa que nós estamos, relacionada a representações gráficas, onde você já começa a entender um pouquinho de escala, algumas geometrias, a gente já vai lidando aí já diretamente com os desenhos. E aí a nossa última etapa, que é a nossa terceira etapa, nós já vamos lidar diretamente com o software ou AutoCAD, onde eu vou passar para vocês como que vocês vão desenvolver uma planta baixa, como que vocês vão desenvolver ali as simbologias, as anotações, cotas, vocês vão aprender a fazer as elevações, vocês vão aprender a visualizar os cortes, tudo bem? Então é um curso bastante interessante, tem alguns temas também relacionados a perspectivas, muita coisa aí de perspectiva, então são alguns temas interessantíssimos. É um curso voltado aí básico, para as pessoas que estão tentando ou, podemos dizer assim, querendo entrar na área aí da construção civil, ou mesmo para aquelas pessoas que já são da área, para que elas tenham aí mais algum conhecimento, aprenda mais algumas dicas e alguns macetes relacionados a esse mundo de desenhos da construção civil, tá bom? Dados aí os recadinhos, perdão, vamos então para a nossa oitava aula. Bom, eu vou comentar com vocês aqui a respeito de linhas. Eu deixei alguns exemplos de linhas aqui, ó. Observem aí que nós temos uma linha comum, aparecendo aqui, ó. Essa linha, ela é infinita para todos os lados, Quando você tem uma linha dentro de um projeto, você vai definir uma linha dentro do seu projeto, a gente vai definir o formato dessa linha. Qual será a sua espessura, qual será a sua cor, qual será o seu estilo, se ela será traço ponto, traço dois pontos, se ela será curvada ou não, se ela vai ser, podemos dizer assim, com algum tipo de concordância, uma curva, um ângulo, assim por diante. Isso vocês já vão entendendo um pouquinho mais para frente. Mas linha, como o próprio nome dela diz, não tem segredo, ela é uma linha. Uma semi-reta, pessoal, é exatamente uma linha, só que ela tem um ponto de partida, Ela tem um local onde ela sai e para onde ela vai. Ela pode ter um ponto final aqui ou não. Tudo bem? Um segmento de reta, na verdade, o segmento de reta
ela passa através de dois pontos, né? Ela atravessa dois segmentos, né? Atravessa aqui, na verdade, dois pontos, ó, ela vai tanto para um lado como para o outro, é o segmento de reta. É só isso? Não, pessoal. Lógico, existem várias outras possibilidades de você trabalhar com linhas, várias outras instruções referentes a linhas. Isso vocês vão aprender na prática diretamente nos desenhos. Então aqui basicamente é mais ou menos uma introdução para que você conheça aí alguns estilos de linhas. Bom, as linhas, né, elas são baseadas conforme tudo que você já viu aí durante o curso, né, ela segue algumas regras, né, que são as nossas NBRs. No caso aqui, as que comandam, né, ou as que estipula aí como trabalhar com as linhas é a NBR 8403. Então, se você quiser e também tiver o interesse, dá um pulinho aí na internet mesmo, acredito que você encontre, pesquise aí, né, em alguma biblioteca virtual referente a essa NBR, para que você tenha maior noção, né, e para que você conheça maiores detalhes dessas linhas. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, eu inseri aqui pouco mais de meia dúzia de linhas, e aí já na sequência da aula eu vou explicar uma a uma para vocês e qual é a sua utilização ali no projeto. Não vou entrar em muitos detalhes, pessoal, de qual é a utilização dessas linhas nos projetos, porque é aquilo que eu comentei, na hora que nós estivermos desenvolvendo nossos desenhos, nós vamos rever, né, essas linhas aqui, e aí você vai entendendo na prática as suas verdadeiras utilizações, tá bom? Bom, nós temos aqui as linhas contínua larga, contínua estreita, tracejada estreita, traço ponto estreita, traço dois pontos estreita, traço ponto estreita e larga, zigue-zague e sinuosa. Eu vou explicar uma por uma agora já na sequência aí do vídeo. A nossa primeira linha aqui, ó, é a linha contínua larga. Como você pode ver aí na imagem, né, ela é uma linha que você vai utilizar aí com grande frequência, né, ou obrigatoriamente falando, quando você vai desenvolver aí as linhas das paredes de um projeto. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando a gente, podemos dizer assim, bate o olho em um projeto, né, a gente visualiza o projeto assim de imediato, pela primeira vez, seja a gente um profissional ou seja um leigo, a gente tem ao nosso olho, né, a nossa mente, ela já visualiza algumas coisas antecipadas antes de outras. Ou seja, então, os projetos eles também funcionam dessa maneira. Quando a gente bate o olho em um projeto, nós, né, temos já a sensação de visualizar primeiramente as paredes do projeto. Ou seja, então, as paredes do projeto, conforme você vê aí no exemplo, são as linhas que chamam um pouquinho mais de atenção, né? Elas possuem uma espessura um pouquinho maior, né? Ou mais larga, podemos dizer assim. Essa linha contínua, pessoal, é o seguinte: você vai utilizar elas para desenvolver as paredes do projeto, seja em planta baixa, né? Ou seja em corte, né? A mesma linha que você utilizar para desenvolver a parede do projeto, né, e o corte é a mesma linha. Agora, como eu venho comentando, né, eu já passei alguma coisa aí para vocês anteriormente, que a planta baixa nada mais é do que um corte feito na casa, né, feito no projeto olhando de cima. Então vocês imaginam que você tem uma casa em maquete, né, ou como se ela fosse um pedaço de um bolo, e aí você cortou essa residência, né, você cortou ela com uma altura de mais ou menos 1,5 m de altura. Ou seja, então isso que você está vendo aí na planta baixa é as paredes já cortadas e você está visualizando a 1,5 m de altura para baixo. Tudo que está a 1,5 m de altura ou 1,20 m de altura para baixo é aquilo que você visualiza. E o que você visualiza? Você visualiza as janelas cortadas, você visualiza as soleiras, você visualiza aí o piso, não é isso? As diferenças de nível do projeto, as espessuras das paredes. Então, essa linha é a mesma linha que se usa em corte, porque o corte também é a casa cortada, só que num corte vertical. Tudo bem? Bom, aí na sequência nós temos a contínua estreita. A contínua estreita, pessoal, elas já são linhas utilizadas aí para linhas de chamadas, né, ou linhas de extensão. Ela é utilizada para linhas de cotas. Você pode utilizar essa linha contínua estreita para fazer representações de achuras, né, pisos, azulejos, ou seja, então você utiliza ela em algumas partes do desenho.
Agora, duas coisas interessantes aqui, né? Uma dica importante, caso você esteja aí já entrando ou já mexendo com alguns desenhos, é muito importante que você entenda que tanto a linha contínua estreita como a contínua larga, elas podem sofrer variações conforme a distância do desenho. Ou seja, se você está desenvolvendo um projeto, né, e você sabe que aquela parede que você cortou foi constituída com contínua larga, só que você está visualizando uma parede, ela tem o mesmo material, tem a mesma camada, tudo bonitinho. Porém, ela está um pouquinho mais longe do seu campo de visão, então ela deve ser um pouquinho mais estreita. Tome cuidado para não confundir aqui linha contínua estreita, né, com separações de níveis, com contínua larga que esteja um pouquinho mais distante, tá bom? Geralmente no AutoCAD, quando a gente faz uma linha nesse estilo, que ela está um pouquinho mais distante, a gente em alguns casos considera ela como uma linha de aresta. Tudo bem? Vocês vão entendendo um pouquinho mais isso. Ou seja, a lógica é o seguinte, tudo aquilo que está mais próximo de você, né, do seu campo de visão, é feito com linhas mais espessas, com linhas mais grossas. Tudo que está mais distante de você é feito com linhas mais finas, tudo bem? Bom, então eu expliquei para vocês que a contínua estreita você pode utilizar aí para fazer, né, as esquadrias, né? Esquadrias são portas, janelas, vitrôs, né? Todo tipo aí de caixilhos e também fazer a parte de representação de achuras, pisos e assim por diante. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar aqui sobre a tracejada estreita. A tracejada estreita, pessoal, ela serve para fazer arestas e contornos não visíveis. Ou seja, acontece em algumas partes do projeto, ou como você pode observar aí no projeto, que você faz um desenho, porém você precisa mostrar no seu desenho, né, que ali existe alguma coisa por trás, né? Você tem algum objeto. Lembra-se daquele objeto que nós fizemos lá no primeiro diedro, que eu falei, ó, aqui passa um furo. A gente não está vendo o furo, porém a gente precisa representar. Então a gente representa com a tracejada estreita. Ou seja, como se ali, né, aquela parte do projeto a gente conseguisse ter o poder ali de ver as coisas em raio-x. É mais ou menos isso, tá bom? Bom, aí depois na sequência nós temos a traço ponto estreita. Elas são geralmente aí linhas de centro, né, e de simetria, quando você precisa fazer aí uma espécie de eixo no projeto, né, quando você precisa definir algumas partes em alguns projetos mecânicos também, alguma coisa quando você precisa cotar as distâncias de furos, é uma linha bastante utilizada nesse sentido, é a linha traço ponto estreita. Depois nós temos aí a linha traço dois pontos estreita. Ela é a mesma linha, porém ela tem dois pontinhos no meio. Essa linha, pessoal, ela é utilizada geralmente como linhas de projeção. Linhas de projeção, pessoal, é aquilo que você não está vendo, mas você sabe que ela vai alcançar aquele posicionamento. Geralmente utilizado para fazer a representação de beirais, né? Numa casa você faz toda a planta, em volta da planta você faz a representação ali como se a laje fosse transparente, né? A laje ela existe ali, é como se eu acabei de comentar com vocês que o desenho, né, você está vendo a 1,5 m abaixo, só que acima do seu campo de visão, acima de você tem uma laje, né? Ou tem ali um telhado, ou tem a parte banda. Então você utiliza essa linha traço dois pontos para fazer essa representação de projeções, tá bom? Lembrando que lá no AutoCAD, né, a gente vai desenvolver todos esses estilos de linhas, então a gente vai voltar aí com outros assuntos, né, como eu comentei, e vocês vão entendendo um pouquinho melhor já na prática. Bom, depois nós temos a traço ponto estreita e larga. O que seria isso? Bom, na verdade é a mesma linha, porém ela é bastante utilizada com frequência na hora que você define linhas de corte. Você vai entender também o que são linhas de corte, mas como você pode observar no desenho, é uma linha que passa através do projeto e é exatamente essa linha que vai fazer ali o nosso efeito da navalha, o efeito de cortar o projeto. Tudo bem? E tudo que está dentro do projeto é feito com uma linha traço ponto estreita. Quando ela passa para o lado externo do projeto, como vocês podem observar aí, ela fica um pouquinho mais larga, tudo bem?
Ou seja, então é uma linha também que precisa chamar a atenção, né, da pessoa que está, do usuário. Ela precisa chamar a atenção porque é uma linha que vai definir os cortes do projeto. Tudo bem? Depois nós temos também algumas linhas em zigue-zague. Bom, geralmente essa linha de zigue-zague ela é feita para fazer aí a ruptura de algumas partes do projeto. Bom, um exemplo prático, pessoal, é assim. Por exemplo, você tem um muro. O muro ele tem, um exemplo, 50 metros de comprimento. E aí você vai desenvolver, como você viu nas aulas ali de escala, você vai ter que fazer ali a redução desse muro para que caiba numa folha de papel. Só que esse muro ele tem alguns detalhes interessantes, né? Ele tem um acabamento legal, tem alguma coisa interessante. Você não quer reduzir esse desenho totalmente para que ele fique muito pequenininho numa folha de papel. Então o que você faz? Você faz um segmento desse muro, uma parte, mostra todo esse detalhamento que você deseja, ou esse acabamento, né? Ou esse material, né? Ou essa textura. E aí você faz uma linha quebrando esse desenho, né? Mostrando que ali existe uma continuidade, mesmo que o desenho não caiba totalmente na folha de papel, mas você mostra, né, para a pessoa que está vendo o desenho que ó, esse muro aqui, apesar de ele estar pequeno aqui no papel, ele na verdade tem 50 metros de comprimento. E é importante que a cota esteja mostrando o valor real, tá bom? Apesar do desenho estar com essa ruptura. E depois também nós temos a linha sinuosa. Geralmente essa linha sinuosa, pessoal, ela é uma relação, ela faz uma relação com esse mesmo estilo de linha zigue-zague, né? Ela faz aí o mesmo procedimento, só que ela é para rupturas um pouquinho mais curtas, tudo bem? Bom, esses exemplos aqui, pessoal, que eu passei para vocês são os principais, né? Como você sabe, o nosso curso ele é um curso básico, então essas linhas aqui são as linhas básicas aí que você deve conhecer para trabalhar num projeto. Obviamente que talvez ou possivelmente na hora que nós estivermos ali no AutoCAD, nós vamos ali criar várias outras linhas, né? Vários outros estilos de linhas e layers, né? Ou camadas, e aí, consequentemente, eu vou explicando e entrando em maiores detalhes, tá bom? Vamos para o nosso próximo tema? Então vamos lá. O nosso próximo tema aí é o nosso famoso transferidor. Na verdade, o transferidor, ele é, como você pode ver aí na imagem, ele é uma régua comum, né? Só que no formato circular. Eu quero que vocês observem algumas coisas nesse desenho, né? Nesse objeto, nesse transferidor. Ele é aqui, ó, você pode ver que ele tem as mesmas graduações de uma régua convencional, né? Que você já conhece, você já viu, tudo bem? E esse objeto, pessoal, ele foi dividido em graus. Cada graduação dessa aqui que você está vendo aí no seu transferidor, né? Se você estiver com ele em mãos, melhor ainda, porque você vai poder visualizá-lo e ter uma maior noção. Ou seja, então cada graduaçãozinha dessa aqui nós chamamos de graus. Ou seja, então quando você chegar aqui, por exemplo, nesse daqui, ó, você terá aqui um exemplo 10 graus. Quando você chegar aqui, ó, nessa medição aqui, ó, que está aparecendo aqui, você terá 45 graus. Você chegando aqui no 90, terá 90 graus. Essas partes aqui, ó, que você está vendo dividido em graus, né, ela é formada por esse símbolo que você está vendo aí na tela, né, de 1 grau. Nós também dividimos essa parte de 1 grau em 60 partes também, né, obviamente não dá para ver aqui no transferidor, mas quando você tem um projeto ou uma parte do seu projeto que tem uma grande necessidade de um detalhamento, né, ou de uma precisão muito grande no grau, né, ou no ângulo que você esteja trabalhando, é bom que você saiba que esse grau também ele é dividido em 60 partes, que chamamos de minutos, conforme você vê aí a imagem. Não é minutos de tempo, tá, pessoal? É minutos relacionado a ângulos. Eu já vou explicar com maiores detalhes já na sequência do vídeo. E aí você tem essas 60 partes divididas em minutos, e cada minuto desse também é dividido em 60 partes, que chamamos de segundos. Tudo bem? Isso é geralmente, pessoal, essa parte de precisão aqui nos ângulos, né? Geralmente em projetos arquitetônicos, mais utilizado na área de topografia, né? Quando você precisa ter uma maior precisão ali dos ângulos.
Eu acredito que aí 99% quando você estiver fazendo os seus desenhos, a gente vai estar trabalhando com os ângulos, né, praticamente ali zerado, né, sem essa total aí precisão. Mas vocês vão ver também em maiores detalhes ali na hora que nós estivermos também no AutoCAD. Bom, o transferidor, pessoal, ele é na verdade uma régua que vai auxiliar nós aí a fazer as medições, né, dos ângulos. E ele é feito aí através, né, as partes que constituem o transferidor é o limbo, que é toda essa circunferência aqui, né, essa parte de fora do objeto. Depois nós temos aí a linha de fé, que é essa linha aqui, ó. Alguns transferidores não têm essa linha e outros transferidores também só têm a metade, não é a volta completa. Eu já explico para vocês como utilizá-lo. E depois nós temos a linha de centro, né, que é essa linha aqui, ó, que está na vertical. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Quando você for usar o seu transferidor, geralmente para fazer uma conferência, esse encontro aqui, ó, entre a linha de fé e a linha de centro será o seu ponto de vértice. Ou seja, essa linha de fé ela tem que estar perfeitamente na linha do projeto. Tudo bem? Não se esqueça disso. Você vai pegar o seu transferidor e vai colocar exatamente na linha do projeto. A outra linha que está passando aqui pelo transferidor, né, que ela está fazendo aqui o posicionamento do ângulo, ela vai determinar o seu ângulo. Agora só um detalhe, deixa eu pegar aqui a minha ferramenta. Suponhamos, deixa eu pegar aqui uma linha, pode ser até vermelha. Suponhamos que a sua linha do projeto, ó, saiu daqui, né? Você está com o vértice aqui, ó, perfeitamente nesse posicionamento aqui, ó. Tudo bem, ó? E aí a outra parte do seu projeto, ó, ela veio e passou aqui, ó, exatamente nesse posicionamento aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, então aqui é o seu ponto de vértice. Essa linha de fé tem que estar alinhada com a linha que você está desejando fazer a conferência. E essa outra linha você vai encontrar aqui o ângulo. Ou seja, então aqui, ó, é o seu ângulo zero. Esse lado de cá, ó, é o ângulo zero. Esse lado de cá também é o seu ângulo zero. Tudo bem? Observem aqui, ó, que está o número zero. E aí ele deu a volta, ó, e foi até o 180. Tudo bem? E aqui, ó, também na parte interna, ó, ele começou no zero e também foi até o 180. Então, ou seja, os ângulos tanto faz aqui o posicionamento dele. Tudo bem? Eu já explico para vocês aí a classificação desses ângulos. Então, essa linha de fé sua aqui, ó, está mostrando a linha e essa outra linha está mostrando o ângulo, ó. Você está aqui no ângulo zero, você chegou aqui, ó, no ângulo de 80 graus. Tudo bem? Ou você define no seu projeto que isso daqui é 80 graus, tudo bem? Ou a partir desse lado de cá, você define que é um ângulo de 100 graus. Isso vai depender do que você está precisando aí na hora do seu projeto. Mas eu quero que você entenda que o transferidor ele serve para você usar em qualquer direção. Geralmente, no AutoCAD, pessoal, a gente utiliza os ângulos nesse sentido aqui, ó, anti-horário. A gente sempre vai encontrar o zero desse lado. Existe uma configuração para inverter, mas a gente, né, utiliza geralmente aqui, ó, o zero aqui. E aí a gente vai jogando, ó, a linha aqui no sentido anti-horário e definindo os ângulos. Tudo bem? Por exemplo, você está aqui no zero, aí você fala, eu quero um ângulo de 45 graus. Então o AutoCAD vai jogar uma linha aqui, ó, nesse posicionamento. Opa, deixa eu só cancelar aqui. Deixa eu fazer uma linha bonitinha aqui, ó, novamente. Então, você estava aqui no zero, né? Como eu comentei, ó, no AutoCAD. E aí você falou que você quer um ângulo de 45, então ele vai jogar a linha aqui, ó, perfeitamente nesse posicionamento, fazendo aqui, ó, esse ângulo de 45 graus. Tudo bem? No sentido, né, como eu comentei, anti-horário. Você sabendo que aqui é o seu ângulo zero, você vai vir aqui, ó, nesse posicionamento, você chega nos 90 graus. Tudo bem? Eu já vou explicar para vocês referente aos ângulos. Você dando uma meia volta aqui, ó, você chega no 180, nessa parte de cá, ó, 270, você dando uma volta completa, você atingiu aí os 360 graus, né, ou uma volta completa. Tudo bem? Bom, pessoal, na hora que você estiver desenvolvendo os seus projetos e os seus projetos tiver escalas, né, ou diferentes escalas,
Como eu comentei na aula anterior, o ângulo ele não pode ser alterado. Ou seja, tanto faz você fazer um projeto numa escala 1:20 ou 1:175, na verdade, o ângulo é sempre o mesmo. Ele muda de tamanho a escala, mas o posicionamento dele é sempre o mesmo. Vamos para o nosso próximo tema. Tudo bem? Agora nós vamos falar, né, sobre os ângulos. Eu já deixei aí o transferidor, né, de propósito no visor, para que vocês vejam aí na nossa lousa, né, porque eu vou fazer aqui alguns comentários. Bom, você tem aqui, pessoal, quando você está trabalhando com ângulos, eu vou estar passando aqui nessas explicações algumas noções, podemos dizer assim, mais usuais dos ângulos, né? Existem várias outras instruções sobre os ângulos, né? Existem mais algumas coisas mais avançadas, como alguns ângulos complementares, suplementares, opostos pelos vértices e assim por diante. Eu vou estar explicando aqui para vocês, né, quais são, né, os ângulos, né, o nome desses ângulos, para que vocês tenham uma ideia aí de como é que funcionam os ângulos, e posteriormente também lá no AutoCAD nós vamos voltar com esse tema no nosso terceiro nível, né, na nossa terceira fase, e aí vocês vão entendendo um pouquinho melhor. Com essas explicações que eu vou passar aqui para vocês, vocês já vão conseguir ter uma ideia geral de como trabalhar com ângulos. Não sei se vocês se lembram, no finalzinho da aula 7, eu deixei ali mostrando uma imagem de um prumo. Aí você deve me imaginar, poxa, mas o que é um prumo? O prumo, pessoal, ele vai definir se a sua parede ela está perfeitamente num ângulo de 90 graus. Ou seja, imagine aqui, ó, deixa eu pegar aqui essa linha, que isso daqui é o seu piso. Perfeito? É o piso aí da sua residência que você está fazendo em corte. E a sua parede, ela tem que estar perfeitamente num ângulo reto. O que é o nosso ângulo reto? O ângulo reto, como o próprio nome dele já diz, né, é um ângulo de 90 graus aqui, ó, dessa forma. Tudo bem? Geralmente disposto com uma simbologia dessa forma aqui, ó. Toda vez que você vê uma simbologia desse jeito aqui, ó, que na verdade é um pontinho, você está lidando com ângulos retos, ó, eu já deixei aqui. Ou seja, então o que o prumo faz? Você pega um objeto que ele vai encostar aqui, ó, na parede, tudo bem? E ele é disposto com uma linha, a linha vai vir até aqui, ó. E aqui, né, como uma espécie de um pêndulo, esse objeto, ó, ele tem que encostar perfeitamente aqui, ó, na parede, né? Ela geralmente é constituído com uma parte mais pesada, né, feito com cimento ou com alguma coisa de ferro, parafuso, né, que vai fazer o seguinte, ou seja, essa distância aqui, ó, né, do objeto é exatamente a mesma distância que você tem na parte superior. Se o seu objeto ele se distanciar para fora da parede, significa que esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo agudo. Ele está para dentro do ângulo aqui, ó, de 90 graus, ou seja, então a sua linha está um pouquinho torta. Tudo bem? Se esse prumo ele ficar muito encostado ou batendo na parede, significa que o seu ângulo ele está aqui, ó, obtuso, ele está acima dos 90 graus. Tudo bem? Você já vai entendendo um pouquinho melhor. Bom, então é o seguinte, você está aqui, ó, nesse posicionamento, né? Vou considerar que esse lado de cá para a esquerda é o nosso ângulo zero, ó, tudo bem? Dessa forma. E aí você tem o ângulo agudo. O que são os ângulos agudos? Os ângulos agudos, pessoal, são os ângulos que eles estão entre o ângulo zero e entre o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Ele nem é um ângulo zero e também não é um ângulo de 90 graus. Tome um pouquinho de cuidado com isso, tá bom, pessoal? Geralmente a gente utiliza aí as simbologias, como você vê aí na tela, né? Que geralmente utilizando o símbolo de maior, né? Ou de menor. Ou seja, então todos os ângulos que estão aqui, ó, entre 90 e entre o zero, nós chamamos de ângulos agudos. Como você viu anteriormente, né, quando o ângulo está perfeitamente no 90 graus, nós chamamos ele de ângulo reto. Bom, agora um detalhe. Eu vou fazer aqui uma pegadinha com vocês. Por exemplo, ó, você está aqui, né, está aqui o seu transferidor, e aí lá no seu projeto você tem um ângulo dessa maneira aqui, ó.
A linha está passando aqui, ó, nesse posicionamento. E a linha também está passando aqui, ó, nesse posicionamento. Aí você vai pensar, falar, poxa vida, que raio de ângulo é esse? Na verdade, pessoal, independente do posicionamento do ângulo, essa abertura aqui, ó, essa abertura define qual é o ângulo que você está trabalhando. Não importa o posicionamento. Isso daqui, na verdade, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Se você somar aqui, ó, 45 mais 45, você encontra o de 90 graus. Não necessariamente ele tem que estar aqui, ó, perfeitamente na vertical. Tudo bem? Então é interessante que você saiba disso. Existe um comando lá no AutoCAD que você define alguns objetos quando você quer rotacionar, né? Essa palavra ela é um pouco desconhecida, mas na verdade é quando você quer girar um objeto. O AutoCAD te pede, ele te faz uma solicitação. Qual o seu ângulo inicial? E aí você digita o ângulo inicial. E aí ele te pergunta novamente, qual o ângulo de rotação? E aí você define o outro ângulo de rotação. Ou seja, então, mesmo que o ângulo seja um ângulo de 90 graus, você tem aí o posicionamento de início e o posicionamento final aí da instrução. Tá bom? Voltamos aqui novamente. Ó, então, eu mostrei para vocês aí os ângulos agudos, né? O ângulo reto, que é o de 90 graus. O obtuso, ele está aqui, ó, entre o ângulo 0, né? E após o ângulo aqui, ó, de 90 graus. Tudo bem, ó? Qualquer valor que passar aqui após os 90 graus é os ângulos obtusos. Aí depois nós temos o ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso, ó. Opa, deixa eu só pegar aqui a ferramentinha. O ângulo raso é um ângulo que parte aqui, ó, do zero, né? Dessa forma. E que ele vai até aqui, ó, até o 180. É exatamente, né, a meia volta aí da nossa circunferência é o ângulo raso. E o ângulo nulo, na verdade, é isso daqui, ó. Você vem aqui, você está aqui no seu vértice, né? Dessa forma. Opa, novamente, deixa eu pegar aqui a canetinha. Na verdade, você saiu aqui, ó, do vértice, né? Você está aqui, ó, você foi para o ângulo zero. E aí você veio com uma outra linha aqui novamente, ó. E foi lá para o zero de novo. Continuou no zero. Saiu do zero, entrou no zero. Isso daqui é um ângulo nulo. É diferente do ângulo raso. O ângulo raso é a meia volta completa, tá bom? Tome um pouquinho de cuidado com isso. Outra coisa interessante, pessoal, quando você vai fazer aí algumas, podemos dizer assim, fórmulas utilizando os ângulos, é importante que você defina isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui novamente a caneta, por exemplo, ó, você tem aqui esse ângulo, né? Começou aqui no zero e aí você veio aqui para o 45, tá bom? Então é importante que você defina com letras quais são as partes deste ângulo, definindo aqui o nome das semi-retas. Deixa eu só pegar aqui uma ferramentinha, ou seja, você pode definir aqui que essa semi-reta é a semi-reta de letra A, ok? Essa daqui, ó, pode ser chamado de B, tudo bem? E aqui você pode pôr um nome para o vértice, tudo bem? Vou colocar aqui, por exemplo, a letra O, dessa forma. E na hora que você for utilizar aí os seus ângulos, né, você precisa colocar aí essa simbologia que você está vendo no vídeo, né, que é uma espécie de um chapéuzinho definindo que isso daqui é um ângulo, que, né, a sequência de linhas passa pelo A, O, que é o vértice, e B, ou vice-versa, pode ser aqui B, O e A, tá bom? Bom, pessoal, referente a ângulos, é basicamente isso que você precisa entender. Tomar um pouquinho de cuidado quando você está visualizando, né, qual o sentido que você vai trabalhar com o ângulo, né? Como eu comentei lá no AutoCAD, nós vamos trabalhar praticamente no sentido anti-horário. Vocês vão perceber que a gente vai digitar o valor lá. O ângulo sempre parte do zero, nós damos um comando, né, uma instrução para o AutoCAD, e aí ele já define a outra linha. Por exemplo, você faz uma linha aqui no zero, digita lá, né, o sinal de maior que ou menor que, ele já define o posicionamento do ângulo, coloca o valor, por exemplo, de 270. Então ele vai fazer uma linha aqui no zero e vai fazer uma linha aqui, ó, no 270. Vamos para o nosso próximo tema? Então vamos lá, formas em 2D. Bom, pessoal, essa parte aqui de formas em 2D, eu quero explicar para vocês o seguinte. Por exemplo, você tem aí na sua casa uma folha de sulfite, né? Você tem ou uma folha
A4 ou uma folha A3, por exemplo. Então eu vou solicitar que você imagine o seguinte: você vai querer iniciar um desenho nessa folha. Algo muito importante, pessoal, que os desenhistas da construção civil têm que observar é qual o posicionamento do desenho ou da forma 2D que ele vai distribuir nesse papel. Tudo bem? Eu vou abrir o AutoCAD aqui e eu já explico em maiores detalhes. Ok, eu deixei aqui como exemplo uma folha já criada aqui no AutoCAD do tamanho A3, para que vocês tenham uma ideia. Eu já defini aqui o tamanho dela, já coloquei as margens e eu sei que o meu carimbo vai, ou a minha legenda vai tomar toda essa parte aqui do meu desenho. Eu utilizei aqui como exemplo, vocês vão aprender a fazer isso daqui, como eu comentei nas aulas anteriores, a definir aí os layouts, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, você tem uma forma. Agora imagine o seguinte, por exemplo, eu vou fazer aqui um retângulo, tudo bem? Vou fazer um retângulo aqui. Eu sei que esse meu retângulo é a parte do meu projeto, da casa que eu estou desenvolvendo. Aqui é apenas um exemplo. Porém, nesse meu desenho, existe uma outra parte do meu projeto também, que tem essa partezinha aqui. Poderia ser um acabamento, poderia ser uma caixa d'água ou uma escada, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? E aí depois você também tem uma outra parte aqui do seu projeto que tem essa outra forma saliente aqui. Ou seja, você há de convir comigo que o seu projeto é isso daqui. Tudo bem? Deixa eu apagar essas linhas aqui. Ou seja, todo o campo ou toda a área do seu desenho é exatamente isso daqui. É uma forma em 2D, não é isso? E aí, qual é o procedimento para que você distribua o seu desenho perfeitamente nessa folha de papel? Você fez aqui a planta baixa, toda a parte do seu projeto é exatamente isso daqui. Uma coisa interessante que você tem que fazer, tanto aí você está trabalhando no AutoCAD ou desenvolvendo o projeto no papel, que você defina esse perímetro. Toda essa volta aqui da área do seu desenho é chamada de perímetro. Nas aulas seguintes vocês vão entender aí como achar a área de um projeto e como também encontrar aí o tamanho linear desse perímetro. Então é importante que você defina todo esse contorno do seu desenho, e que você saiba que esse desenho seu, ele tem uma medida daqui até aqui, ele tem uma medida, tudo bem? E daqui, da parte superior, tudo bem? Aqui a parte superior até a outra parte aqui do projeto, até no limite aqui do seu projeto, tem uma outra medida. Então, você conhecendo essas duas medidas, aqui a linha de baixo está mostrando o valor total do seu projeto aqui na horizontal, e essa linha está pegando aqui, pegando dessa parte até aqui, no arco, mostrando toda a parte vertical do projeto. Você conhecendo as medidas dessa linha vertical e a medida dessa linha horizontal, o que você encontra? Você encontra um quadrado, ou um retângulo. É a mesma coisa de você fazer isso daqui. Eu vou mover essa linha aqui, colocar essa linha aqui como exemplo, tá bom, pessoal? Não que é para riscar. E essa outra linha, você vai colar aqui. Tudo bem? Você vai pegar essa linha aqui, você pode ter, por exemplo, uma cópia e fazer isso daqui, tudo bem? A mesma coisa com essa de cá, você tem uma cópia e você tem exatamente isso daqui. Ou seja, todo o seu desenho ficou dentro aqui de um retângulo. Em cima disso, você consegue encontrar o que agora? Encontrar o centro do seu desenho. Você pega aqui a metade dessa linha, tudo bem? Por exemplo, se essa linha sua aqui tem 30 centímetros, então você encontra aqui os 15 centímetros. Se essa outra linha de cá tem 25, você encontra aqui a metade, 12,5. E aí você faz as marcações. Você sabe que o centro do seu projeto aqui está aqui, no caso do retângulo, e o centro está aqui. Então você tem duas instruções guias ou linhas de marcação guia. E aí como que você joga esse projeto seu na folha de papel? Você tem que vir aqui na sua margem, no seu desenho, e fazer as mesmas linhas guia. Tudo bem? Eu vou selecionar aqui esse desenho, pessoal.
Tudo bem? Vou deixar aqui de fora um pouquinho para que vocês entendam. Vou mover ele para cá, ó. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, o meu projeto, né? Tem as linhas guias e aqui na minha folha, independente do tamanho. Isso daqui é o que eu vou desenhar. Se eu for fazer outras coisas, como cortes, elevações e fachadas, aí a história já muda, tá bom, pessoal? Isso aqui é um exemplo para que você insira, né, perfeitamente ou centralize perfeitamente o seu desenho, né, ou a forma em 2D aí na sua folha de papel. E aí o que você faz? Você vem aqui, ó, mede essa linha da margem, por exemplo, ela tem uma medida e você encontrou o quê? Encontrou a metade. Você coloca aqui, ó. Tudo bem? Você veio aqui nessa linha superior e você encontrou também a outra metade, o meio dela aqui, ó, perfeitamente. Tudo bem? Eu vou colocar essa linha aqui do lado de cá para que vocês entendam melhor, ó, bem aqui no meio. Ou seja, então aqui na folha você tem exatamente, ó, as linhas guias ou a centralização do seu desenho. E aí você vai desenvolver o seu desenho dessa forma. Você vai pegar com traços bem finos, né, caso você esteja fazendo com lápis. Você vai definir esse retângulo que ele esteja perfeitamente alinhado, ó, com essa linha aqui, ó, dessa forma, tudo bem? E que essa outra linha esteja perfeitamente aqui, ó, no mesmo alinhamento, dessa maneira aqui. Tudo bem? Então, dessa forma, o seu desenho está perfeitamente no centro da folha. Agora, você há de me falar, poxa, Ailton, mas está pegando aqui no carimbo. É aí onde entra a parte, podemos dizer assim, de qualidade do desenho, né? Ou qualidade de quem está desenvolvendo o projeto. Vocês tendo essa noção aqui, ó, desse espaçamento, o que você faz? Você faz apenas uma leve correção. Você sabe que o seu carimbo vai pegar aqui. Qual as suas duas opções? Ou você diminui o carimbo, né, caso possa ser reduzido, né, dependendo aí das informações. Ou você pega o seu desenho e faz um pequeno ajuste. Deixa eu só movimentar ele para cá, ó. Você traz ele para fora um pouquinho assim, ó, de forma que ele não pegue no carimbo. Então você sabe, ó, que o seu desenho está perfeitamente distribuído, ó. Essa distância aqui, ó, em relação à margem, tem exatamente a mesma distância daqui de baixo. Agora, essa parte aqui, ó, não vai ter exatamente esse mesmo tamanho, porque você fez esse pequeno ajuste. Esse retângulo aqui, ó, foi apenas de exemplo, ó. O seu desenho ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, distribuído numa folha. Tudo bem, ó? Dessa forma. Tudo bem? Essa é uma das partes mais fáceis de encontrar a centralização do seu desenho. Agora, né, você sabe aqui que você tem exatamente a mesma medida, aqui você também tem a mesma medida. É importantíssimo que você se preocupe com isso. Agora eu vou fazer a pergunta, por quê? Acontece muitos casos, pessoal, geralmente, né, geralmente as pessoas quando estão iniciando nos projetos, ela já começa a fazer o desenho. Ah, eu vou fazer o meu círculo, né, o arco aqui. Ah, eu vou fazer a linha da parede aqui. Aí o que acontece? O desenho não cabe na folha. Aí aquela dor de cabeça. Né? Ela começou a fazer aqui o arco bem aqui no meio. Aí depois ela foi fazendo, aí fala, puxa vida, professor, o desenho não vai caber, não cabe. Ou ele vai ficar pegando aqui na linha de margem, fica horrível. Então use essa regra, né, ou essa dica que eu passei para vocês. Defina quais são, perdão, as medidas do seu projeto em escala, perfeitinho, já tudo no tamanho correto. E faça essa projeção com o retângulo que eu ensinei vocês a fazer, né? E aí depois você centraliza aí o seu desenho perfeitamente numa folha de papel. O ideal, o mais bacana é que aqui esteja a mesma medida, ok? E que aqui também, ó, para a parte horizontal, ó, esteja a mesma distância para que o seu desenho fique perfeitamente centralizado. Tudo bem? Outra coisa interessante, caso você esteja desenvolvendo planta, depois você vai desenvolver cortes, você vai desenvolver detalhamento e assim por diante. Geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente é interessante que você deixe as plantas na parte inferior da folha, tudo bem? E os cortes na parte superior. Logo mais acima do carimbo, você coloca aí tabelas, informações, né, tabelas de iluminação e assim por diante. E aí você coloca o carimbo.
Vocês vão entender mais para frente aí nas aulas que os carimbos eles têm um tamanho correto aqui, né, uma medida, mas também não é uma regra. O importante quando o seu projeto é enviado para um órgão público para uma aprovação, que as principais informações estejam inseridas na face, né, ou no espelho aqui, ó, da folha, né, porque você vai dobrar a folha e aqui o carimbo vai ficar visível. Mas o carimbo ele pode ultrapassar também para cima ou pode ultrapassar um pouquinho mais aqui para o lado esquerdo. Vocês vão ver isso mais para frente, tá bom? Vamos voltar lá então para a nossa lousa, pessoal. Agora, o que é interessante você fazer? Como eu comentei, pega uma folha de sulfite, faça ali já a separação das margens, como você já sabe. E aí você pega um desenho, faz um desenho simples, né? Algumas formas como você viu ali, né? Um triângulo, um quadrado, um círculo. Faz esse acabamento, descobre ali qual é o seu perímetro. Faça aquela disposição ali dentro de um quadrado e aí você vai treinando o posicionamento do desenho perfeitamente centralizado na folha, tá bom? É uma dica interessante, é um exercício bom, tanto para você fazer aí nas folhas de papel, né? Ou também como utilizar ali posteriormente no AutoCAD, tá bom? Amigos da Autocriativa, então o nosso tema de hoje aí foi referente a linhas, você conheceu aí algumas linhas, né? Como elas são dispostas ali nos projetos. Você aprendeu um pouquinho mais aí como trabalhar com o transferidor. Passei algumas informações sobre ângulos e dei algumas dicas de formas em 2D para serem inseridas ali na folha de papel. Referente a esses temas que você já viu aí, né, todos esses temas que vocês já viram nas aulas anteriores, agora você já tem uma base para começar a desenvolver os desenhos em si, ou já começar a fazer os seus projetos diretamente no papel, né? Ou posteriormente no AutoCAD. Por que eu estou falando isso? Você já aprendeu sobre linhas, então você já conhece as linhas. Você aprendeu sobre ângulos, você aprendeu várias formas geométricas, você aprendeu como funciona o procedimento de escalas nos projetos. E o principal, você já tem uma noção de medidas. Então agora você já consegue começar a desenvolver os seus pequenos desenhinhos aí na área da construção civil. Tudo bem? Tanto é que o nosso próximo tema, a nossa próxima aula é a nossa maravilhosa planta baixa. Eu vou desenvolver uma planta baixa com vocês aqui. Vocês vão praticamente, né, observar como que é desenvolvida essa planta. Eu vou mostrar algumas partes da planta. Ainda, pessoal, é uma introdução para que vocês conheçam, tá bom? A gente vai desenvolver todinha a planta lá no AutoCAD futuramente. Então, se você preferir, na próxima aula já deixe reservado uma folha, de preferência uma folha A3, e aí você pega aí um lápis, né, ou uma caneta, uma régua, e nós vamos fazer algumas coisas já praticando já diretamente na planta baixa. Se você tiver o AutoCAD, melhor ainda, você já pode também desenvolver ali no AutoCAD. Eu vou comentar sobre elevações, vocês vão saber a diferença de planta, né, de planta baixa, elevações e cortes. Como eu comentei, é uma introdução, a gente vai voltar afinco aí com maior ênfase e você vai entender passo a passo sobre esses 3 tópicos aqui. Mas já vocês podem perceber, como eu comentei, já é assuntos, né, praticamente já lidando com as representações gráficas, ok? Então, pessoal, é o seguinte, recadinhos de sempre, né? Dá um joinha aí se caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, compartilhe nas redes sociais, visite lá o nosso site, autocriativa.com.br. Temos a nossa página de ajuda. Teve uma dificuldade? Não passe dor de cabeça. Manda uma mensagem para nós. A gente vai estar te auxiliando aí sempre que puder, o mais rápido possível. Tá bom? Pessoal, então, aquele forte abraço. Até mais e fique em paz.